Coisa boa, viu, queridos? Eu já quero começar ali, vamos dizer assim, desmistificando algumas coisas, né? Quando a gente fala ali o nome missões, a gente coloca algo muitas vezes como se fosse tão longe da gente. E na verdade não é. Está mais perto do que a gente pensa ou que a gente imagina. Quando a gente fala missões, só faz missões quem vai, né, para muito longe, quem vai para outra nação, quem vai para outra cultura. Também é, mas não é só isso. Missão não se resume só a quem vai para outra cultura. Então, tu coloca para mim, por favor, Guga, o primeiro slide. Eu fui fazer uma pesquisa, né, na internet, porque a Bíblia não tem o nome missionário, mas eu fui fazer uma pesquisa na internet sobre o significado do nome missionário e eu queria que você prestasse atenção junto comigo. E diz assim, o significado de missionário pode ser entendido, não tem uma definição. Então, ele pode ser entendido assim. A palavra vem do latim missio, que significa enviado. O próximo, por favor, Lucas. No contexto cristão, missionário é aquele que é chamado por Deus e enviado para anunciar o Evangelho e servir as pessoas, cumprindo a missão de Cristo no mundo. Não é apenas quem vai para outro país. Missões transculturais, mas também quem atua em sua própria região, pregando, discipulando, servindo e amando em nome de Jesus. Próximo. Resumindo, missionário é um servo de Deus que obedece ao chamado do Senhor, vai aonde for necessário para pregar a palavra, fazer discípulos e manifestar o amor de Cristo. Pronto, a mensagem já acabou, a gente já pode ir para casa, porque acho que todo mundo já entendeu. Brincadeira, gente. Mas, sabe, queridos, muitas vezes a gente coloca, quando fala de missionário, essa coisa longe demais da gente. E não é, está mais perto do que a gente imagina. Por quê? Porque a partir do momento que a gente se disponibiliza a alcançar um vizinho, um parente dentro de casa, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo o ID. O que é missão? É cumprir o ID do Senhor. É cumprir uma ordenança que Jesus nos deixou. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ID, a missão que começa comigo. Você pode repetir isso? ID. A missão que começa comigo. Então eu queria hoje falar um pouquinho sobre o ID pessoal. Muitas vezes a gente fala de missão para alcançar muita gente. Tá, tudo bem. Mas e por que não começar com um? Por que não começar com um pai, começar com uma mãe? Esses dias eu fiquei super feliz, né? A Maria, a esposa do irmão José, ela contou que ela alcançou a vida da mãe dela através do telefone por causa de uma oração. E ela está mega feliz, né, com as boas novas, a transformação da mãe dela, né, e por ela ter alcançado o coração da mãe dela. Então, assim, muitas vezes o que vai te levar a isso? É uma transformação primeiro em nós. E aí, quando a gente primeiro tem a nossa transformação, a gente faz com que os outros realmente atentem para aquilo que a gente está falando. Vamos lá, abre lá, por favor, em Mateus 28, 19. Quase que Renan ministrava a minha mensagem, porque quando eu vi, ele usou quase todos os versículos que eu estou usando agora à noite. Eu disse, meu Deus do céu, vou ter mais nada para ministrar à noite. De manhã foi ele que ministrou. Ele diz assim, Mateus 28, 19, diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 20 diz, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus quando deixou, quando deixou os discípulos e foi para o Pai, ele deixou uma ordenança para os discípulos. E essa ordenança se estende também a gente. E qual foi a ordenança? Que ordenança foi essa? Foi, fazei discípulos, ide, ensine. E muitas das vezes a gente vê as pessoas hoje somente sentar e querer aprender. Nada contra, a gente vai aprender até o fim do tempo. Acho que quando a gente estiver com Jesus, a gente ainda vai estar aprendendo sobre Ele. Mas Jesus disse que vai chegar um tempo, que é depois, primeiro a gente faz discípulo, e depois que a gente faz discípulo, a gente tem que ensiná-los. O que é ensiná-los, queridos? É poder conduzir eles num caminho. Que caminho é esse? É a eternidade. Por quê? Porque muitas vezes
Sozinho a gente não sabe. Quem entra hoje no Evangelho, ele não se conduz sozinho. Quem aqui foi ganho, né? Ou conheceu Jesus através de um parente, ou alguém próximo, ou um amigo? Quem foi? Fica com a mão levantada, por favor, todo mundo que foi. Agora, você que está na frente, dê uma olhadinha para trás e veja. Você percebe que a maioria das pessoas, elas são alcançadas por alguém próximo, por alguém que faz algo individual. A maioria das pessoas, eu fui alcançada por um amigo. Um grupo de jovens, eu fui fazer uma visita numa igreja. E quando eu cheguei na igreja, um amigo da escola já tinha terminado os estudos há muito tempo. E aí eu encontrei com esse amigo que era dessa igreja. E na mesma hora ele não perdeu a oportunidade. E eu vim hoje para te dizer, não perca as oportunidades que surgem na tua frente, na tua vida, no teu caminho. Amém. E quando ele me encontrou na porta, a primeira coisa que ele me disse foi: a gente pode ir na tua casa? Fazer uma visita para tu? Pode. Fiquei meio constrangida, não tinha nem como dizer, não pode. Nem eu tinha, sabe quando você vai na igreja, né? Quem vem na igreja normalmente ela quer entrar quieta, sai calada, ainda mais quem não gosta de falar muito, né? Quer entrar quieta, sai calada, sai muda. Que ninguém come, porque diz assim, ninguém tá me vendo. E ele me abordou na porta, eu não tive nem como dizer para ele não. Na semana seguinte, aquele grupo de 4 jovens estava na minha casa. Foram na minha casa, levaram um momento de louvor, levaram um momento da palavra. E ali me levaram a confissão a Cristo. Aproveitei aquele mesmo grupo, que eu não perco tempo, me engajei naquele mesmo grupo e comecei a ir fazer com eles, mesmo sem conhecer, sem entender muita coisa, sem saber, mas fui. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava estar envolvida. Porque eu não tenho como me manter no lugar se eu não me envolver. E naquele momento que eu comecei a me envolver, quanto mais eu me envolvia, mais eu conhecia e mais sede de conhecer eu tinha. Amém. Vamos lá. A gente vai chegar no bom lugar, amém? Amém. O chamado é para todos. Abre, por favor, lá em Marcos 16, versículo 15. E diz assim, Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. O ID não é, queridos, uma sugestão, é uma ordenança. Não é uma sugestão, Jesus não deu uma sugestão. Jesus deu uma ordenança. O ID é uma responsabilidade minha e sua. Fomos alcançados e devemos agora alcançar outros. Amém. O campo começa onde estamos. Amém. Tem gente aguardando, não, eu tenho chamado, eu sei que eu tenho chamado para ir, sei lá, vou botar aí para a Itália. Quando eu chegar na Itália eu faço, não. Seu chamado começa onde Deus te plantou. Amém. Se você está plantado em Itajaí, começa em Itajaí. E porque começou em Itajaí, Deus vai te levar para a Itália. Amém. Amém. Se você aguardar para até chegar à Itália para pregar, talvez você nunca chegue. Por quê? Porque você não deu o primeiro passo. E o primeiro passo não é quando chegar na Itália. É no seu local. É onde você está. Amém. Abre lá, por favor, em Atos, capítulo 1, no versículo 8. E diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. E é interessante aqui, porque Jesus, quando estava falando para os discípulos em Jerusalém, na Judéia e em Samaria, Jesus estava dizendo, é aqui, ele estava em Jerusalém. É aqui em Jerusalém. É como se ele estivesse hoje aqui, vamos dizer que Jesus estava aqui hoje, instruindo você.
aí pregar o evangelho. Jesus ia dizer para você: ei, é aqui em Itajaí que você começa. Amém. É em Navegantes, é para lá ou é para cá, Navegantes? Me sinto aí para lá. É em Navegantes, é em Balneário. Amém. Amém. Depois até os confins da terra. Amém. Pare e analise os discípulos. Começaram aonde? Israel, em Jerusalém, e chegou em Itajaí. Amém. Você entende isso? Amém. Do mesmo jeito também é daqui para lá. Amém. Daqui para lá onde? Daqui até onde está seu chamado. Amém. Tem que começar onde você está. Você precisa começar. Amém. Não espera para um dia começar. Não, começar é hoje, é agora, é nesse momento. Aleluia. Eita, desse jeito. Obrigado, Jesus. E eu vou falar um pouquinho. Hoje o Senhor me levou um pouquinho a falar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo. Amém? Foi algo que o Senhor colocou no meu coração, então eu quero compartilhar, porque na medida que eu me expunha aquele grupinho, um grupinho de 4 jovens que ia de casa em casa, mas eu aprendia, mas eu crescia. Nesse período era interessante porque eu e Renan, nós tínhamos rompido o namoro, já fazia acho que quase 2 anos, né? 1 ano e alguma coisa. E a gente não tinha mais perspectiva de reatar o relacionamento. E nesse período o Senhor começou a me direcionar a orar pela vida dele. Depois de uma vigília. Eu fui para uma vigília e o Senhor falou comigo sobre ele numa vigília. E a direção do Senhor foi orar por ele. E eu comecei a orar por ele. A gente não tinha mais contato. Ele tinha sofrido um assalto, não foi? Tinha perdido o celular, então eu não tinha mais o número dele. Até que um dia eu estava orando e o Senhor disse para mim: ligue para ele. Eu disse: Senhor, primeiro eu não queria ligar, né? Porque a pessoa que é orgulhosa, ela diz logo: imagina se eu vou ligar, vou dar o braço para você depois desse ano todinho. Não é? Ó, ele está dizendo aqui, está perdoada. Mas sim, o Senhor tem suas estratégias, sabia? O Senhor tem seus meios de alcançar as pessoas. O que Ele precisa somente são pessoas disponíveis para serem bocas e mãos dele. Amém. E o Senhor disse: liga para ele. E eu sempre tive muita amizade com a irmã dele. Eu liguei para a irmã dele e disse: tu me dá o número? Ela disse: dou. E eu liguei para ele. Quando eu liguei para ele, a frase que eu tinha que dizer para ele era: você está bem? E foi essa a minha pergunta: você está bem? Ele estava no meio de um acidente. Tinha batido o carro, tinha tido até óbito. Foi foi um engavetamento. Tinha acontecido até óbito no acidente. E ele estava no meio lá desse acidente. E claro, né? Ali o coração dele fez tudo. Eu não vou deixar de tirar onda não, porque ele tirou onda comigo de manhã. E é interessante porque depois desse, vamos dizer assim, dessa conversa, porque só foi isso. Ele, na mesma hora ele disse: como é que tu sabe? Tu já fica sabendo? Eu disse: sobre quê? Eu não sabia de nada. Aí ele disse: não, eu estou no meio de um acidente, daqui a pouco eu ligo para tu. Eu disse: mas você está bem? Ele disse: eu estou bem, mas eu preciso desligar, daqui a pouco eu ligo. Está certo. E ali a gente voltou a conversar novamente, por conta disso. Deus não une pessoas, Deus une propósitos, queridos. Havia propósitos para serem unidos, por isso que Deus estava movendo tudo isso. Amém. Com pouco tempo depois, na semana seguinte, ele me chamou para conversar. Eu tinha ido trabalhar, eu largava cedo no sábado, ele me chamou para conversar. E eu disse: Senhor, eu não vou. Por que eu não vou? Porque eu já sabia, a gente já tinha se desentendido, né? E aí tinha rompido. Eu não vou, porque a gente vai conversar só sobre o relacionamento, a gente vai se desentender e eu não vou. Eu não vou. Eu já tinha decidido, eu não vou. Larguei do trabalho e ia para casa. Quando eu chego bem próximo, queridos, da parada da casa dele, que eu estava de ônibus nesse dia, para você ter uma ideia, eu não sei se você vai acreditar, porque tem coisas que só crente crê, amém? Eu fui literalmente puxada pela mão. Agora deixa eu lhe dizer, só tinha 3 pessoas dentro do ônibus. Eu, na época, tinha cobrador no ônibus, né? Na verdade tinha 5, porque era o motorista, o cobrador, mais 3
comigo dentro do ônibus e estava bem distante os três. Eu fui literalmente puxada até a porta do ônibus e eu dizendo assim para mim mesma, eu não vou. Eu não vou. Puxei a campainha do ônibus, desci e eu repetindo, eu não vou. Eu caminhando para a casa dele e eu dizendo, eu não vou. Coração batendo. Eu não vou. E eu repetindo para mim mesma, eu não vou. Porque na minha concepção de mente, a gente ia conversar sobre relacionamento. Eu chego na casa dele, era por volta ali do meio-dia, acho, né? Meio-dia, 1h. A gente senta numa mesa e ele começa a me fazer pergunta: por que eu tinha me convertido? Por que eu estava no Evangelho? E a gente ficou de 1h até as 22h conversando sobre o Evangelho. Uau. Agora me diga, eu só tinha 1 ano de crente. Ele, um questionador. Você que tem um pouquinho mais de intimidade aí com seu pastor, você conhece o nível do negócio. Para responder os questionamentos dele. Só o Espírito Santo para me dar resposta naquele momento. E não ficou nenhuma pergunta sem resposta. Aleluia. Todas foram respondidas, mas eu vou te dizer, não foi por mim, nem foi na minha capacidade. Amém. O poder do testemunho pessoal. Bota lá, por favor, Guga, em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 2. Ele diz assim: vocês mesmos são nossa carta escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Aleluia, olha só. Uau. Isso é sua vida, queridos. Sua vida é lida por todos. Quando você acha que ninguém está vendo, todo mundo está lendo sua vida. Vai ter gente que não vai te ouvir e não vai ouvir a palavra através de você, mas vai ler sua vida. Amém. Mas também vou te dizer, quando você tem pessoas que dizem, né? E eu entendo essa frase porque realmente acontece. Mas tem outro lado também. Tem gente que diz, profeta de casa não tem vez. E realmente Jesus falou sobre isso. Mas eu vou te dizer, se você tiver um proceder diante da sua família, se sua família vê que você era uma pessoa e hoje você tem um novo proceder, eles vão parar para te ouvir. Porque não tem como eles não ficarem curiosos com o seu novo proceder. Eles vão querer pelo menos entender o que é que está acontecendo, que você fez essa transição e essa mudança tão grande. E isso abre portas. Pequenas atitudes abrem portas. Amém. Caráter, mudança de caráter abre portas. Mudança de atitudes abre portas. Mudanças no falar abre portas. É interessante. Eu ia falar mais para baixo, mas eu já vou adiantar. Há alguns meses atrás, Renan às vezes desce para lavar o carro lá na garagem e ele foi lavar o carro. Quando ele foi lavar o carro da vizinha estava na garagem, estava bem sujo. Aí ele lavou o nosso carro e lavou o carro da vizinha. Aí daqui a pouco a vizinha, ele mandou mensagem para a vizinha: Renan, lavou teu carro. Ela agradeceu. Ela disse, fiquei muito constrangida porque estava muito sujo. E é interessante porque desde esse dia para cá ela não deixou mais o carro ficar sujo. Mas a gente não queria te constranger. O intuito não foi esse. Mas é porque pequenas atitudes abrem portas. Para a gente falar do Evangelho, para a gente pregar o Evangelho, para a gente mostrar o amor de Cristo. Amém. Atitude simples. Quando eu estava saindo agora, mandei mensagem para ela. Disse, vamos para o culto? Eu pensei em vocês essa semana. E eu me perguntei, por que os meus pastores não passam aqui e me levam, me empurram para a igreja? E aí eu tive que responder a ela. Eu não posso fazer isso. Eu não posso lhe empurrar para a igreja. Porque você tem o livre-arbítrio. Amém, amém. Você tem um direito que Cristo conquistou por você.
Isso se chama livre-arbítrio. O que eu posso fazer por você é o que eu estou lhe fazendo agora, lhe convidando. Se você quiser ir, eu me disponho a lhe esperar para você ir comigo. Mas eu não posso arrastar ninguém para a igreja. Nós não podemos arrastar ninguém para a igreja. Mas nós podemos sim influenciar muita gente para vir para a igreja, para conhecer esse mesmo Jesus. Queridos, eu vou dizer a você, eu olho para trás e eu digo, meu Deus, obrigada. Porque eu já fiz cada coisa que eu vejo às vezes as pessoas do mundo fazer, eu fiz. E eu digo, meu Deus, eu fiz isso, que vergonha. Que coisa feia. Eu paguei esse mico. Eu paguei esse gorila, porque não era mico, não era gorila. Tá, vamos lá. As pessoas podem rejeitar a palavra, mas não conseguem ignorar o exemplo vivo de Cristo. Agora você pode fazer uma pergunta para você mesmo. Você pergunte assim: o que as pessoas estão lendo de mim? Não precisa responder, amém? Só pergunte e fique refletindo. Reflita sobre isso. O que as pessoas estão lendo de mim? Pode perguntar, só não responda. Pergunte para você: o que as pessoas estão lendo de mim? O que as pessoas estão lendo de mim? Aleluia. Agora eu vou te dizer uma coisa. Não seja um crente chato. Vou repetir de novo. Não seja um crente chato. Porque o ID é com ação e amor. Abre lá em 1 João 3, no versículo 18. A gente falou sobre as pequenas ações, né? E João 3,18 diz assim: filhinhos, você é filhinho? Amém. Então diga assim, está falando comigo. Está falando comigo. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Então, ações, queridos, vai abrir portas para facilitar tanto para a sua vida, como para você falar do Evangelho, pregar o Evangelho, conduzir as pessoas a uma salvação eterna. É engraçado que Maria contando para a gente ontem, ela disse que a mãe dela é bem católica mesmo. Né? O Senhor já vinha trabalhando, o Senhor já tinha falado com ela algumas coisas referentes à mãe dela, e a mãe dela ligou com uma dor. E ela disse que Dani, não fui eu. Não, eu sei que não foi você. Eu sei que você foi tomada pelo Espírito. Ela disse, na mesma hora, eu disse a minha mãe, a senhora quer que eu ore? Jesus vai lhe curar. A mãe dela disse, eu quero. Ela orou. Desligou o telefone. Depois de um tempo, a mãe dela liga de volta. Aí a mãe dela disse, por conta da sua oração agora, eu recebi Jesus. E a dor que eu estava sentindo passou. Não tem mais dor. Deixa eu te dizer, queridos, nós estamos nos últimos dias. E o Senhor, Ele quer se manifestar numa intensidade maior. Só que para Ele se manifestar numa intensidade maior, Ele precisa de mim e de você. Ele precisa da gente. Por que Ele precisa da gente? Eu não sei, Ele quis assim. Poderia ter um anjo aqui agora falando para você. Se Ele quisesse, Ele enviaria um anjo aqui, como Ele enviou para Maria e falaria. Mas Ele não quer assim mais. Foi só para Maria. E se precisar aparecer, vai aparecer. Mas é algo esporádico. O dia a dia, o frequente, Ele quer você. Ele quer comigo e com você. Somos nós que Ele quer. Somos nós que Ele conta. Graças a Deus, verdade. Obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade de contar. Ele queridos, o soberano, o Deus poderoso, o grande eu sou, conta com você. Aleluia. Você tem noção disso? Talvez se o presidente... Não, presidente não, não dá. Vou usar outra, não, vou usar assim. Talvez se alguém muito importante, entrasse ali e dissesse assim, Alissa, eu conto com você para você me levar ali agora no lugar onde eu não sei. Você se sentiria bem em poder prestar esse serviço, não se sentiria? Você não faria com alegria? Você faz com alegria. Hoje a Adri, ontem, né? Desde ontem que ela tá. Dani, eu queria levar a Vicky no negócio da escola. Eu disse, meu Deus do céu, já tem 2 crianças aí, quer levar mais uma, vai ter mais trabalho.
Mas sabe, queridos, eu me senti bem em vê-la desejando que meu filho esteja com os filhos dela. Você está me entendendo? Amém. Agora imagine Deus. Amém. Deus, o grande eu sou, contando com você. Ele conta, ele espera com você, conta com você, conta comigo. Eu tive que dizer muitos nãos para coisas que eu amo, para poder estar aqui hoje falando para você. E eu vou te dizer, não me arrependo de nenhum deles. Aleluia. Nenhum deles. A promessa da presença de Jesus. Abre lá em Mateus 28, 18, por favor. Antes de dizer isso, né, me lembrei aqui agora as pequenas ações, me trouxe à memória um tio. Eu tenho um tio que ele trabalha com comércio e ele se converteu bem antes de mim. E quando a gente ia fazer compras, muitas vezes ele levava a gente junto. Então eu fui muitas vezes para as distribuidoras fazer compra. Tinha uma distribuidora que ele acabou que fez uma amizade muito grande com o pessoal. Então eram os amigos dele que ele saía para beber, sabe? Saía para as baladas. Eram os amigos de farra, vamos dizer assim, daquela empresa. E quando ele se converteu, que ele chegou lá, foi uma transformação tão grande que Jesus fez na vida dele, que ele começou a chegar lá, e aí as pessoas olhavam para ele assim, não acreditavam naquilo que estava vendo. Porque ele não queria, convidava, ele não queria mais sair, ele se posicionou nesse sentido. E chegou um ponto, queridos, que às vezes a gente ia com ele na distribuidora, o pessoal falava muito palavrão. Quando ele chegava, a gente ouvia da entrada, eles, chegou Deus. Eles não chamavam um palavrão. Sabe por quê? Porque o seu posicionamento constrange. O fato de você não aceitar, o fato de você não fazer, constrange. E muitas das vezes você não vai precisar dizer para a pessoa, ei, você está errado. Basta você não fazer. Quando você mostra o certo, logo você constrange o errado. Aleluia. Então, olha para o irmão do seu lado, diga assim, com um sorriso bem bonito, viu? Meu irmão, não seja um crente chato. O ID do Senhor é com ações e amor. Aleluia. Mateus 28, 18 diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. E lembre-se disso. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus não envia ninguém sozinho, queridos. Ele vai junto. Amém. É por isso que a gente precisa confiar quando Ele manda. Porque quando Ele manda, Ele já foi na frente. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele já foi na frente, Ele vai junto e vai atrás. Amém. Porque Ele já vai preparando lá na frente, vai te acompanhando e já vai preparando lá atrás também. Amém. 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 Esses dias a gente foi, esses dias não, alguns meses, né? A gente foi fazer evangelismo aqui na Beira Rio com os jovens. E aí a gente vê, às vezes, alguns jovens meio constrangidos de evangelizar. E mesmo assim, mesmo constrangidos, eles foram, viu? E naquela coisa de, e agora, como é que eu faço? Mas eles foram, eles fizeram. Mesmo com aquele receio de fazer. Então, queridos, nós não precisamos ter medo de falar de Jesus. Amém. Ter medo de evangelizar. Por que eu digo medo? Talvez você pense, não, eu não tenho medo. Deixa eu te dizer, quando a gente vai falar de Jesus, a nossa mente automaticamente já se prepara para um não.
Quando na verdade a gente deveria preparar nossa mente sempre para um sim. Mesmo que o não viesse. Amém. Quando, voltando aí o período que eu orei por ele, né? E aí logo em seguida, depois que a gente conversou naquele dia, acho que foi o dia primordial, que a gente ficou de meio-dia até às 10 conversando sobre o Evangelho. E depois daquele dia, um pouco tempo depois, ele aceitou Jesus. Mas fugiu da mente que eu ia dizer. Vamos lá, vou voltar aqui para me lembrar. Não lembro. Vamos lá, vamos dar continuidade. Daqui a pouco eu volto lá no assunto, tá bem? Amém. Vamos lá. A Renan falou uma frase de manhã que eu anotei. Vamos lá. O evangelho que não se compartilha perde o sentido. Uau. Vou repetir de novo. O evangelho que não se compartilha perde o sentido. Verdade. O ID pessoal é mais do que uma ordem, é um privilégio. Deus poderia usar anjos para anunciar o evangelho, mas escolheu usar você. Amém. Aleluia. E agora eu quero fazer duas perguntinhas. Mais uma vez, você não precisa me responder, mas eu quero que você medite sobre isso. Será que eu estou cumprindo meu ID pessoal? Ou estou deixando passar as oportunidades que Deus me dá todos os dias? Vou perguntar de novo. Será que eu estou cumprindo meu ID pessoal? Ou estou deixando passar as oportunidades que Deus me dá todos os dias? Próxima pergunta. Tenho cumprido o meu papel do ID do Senhor? Ou estou esperando alguém fazer no meu lugar? Tenho cumprido o meu papel no ID do Senhor? Ou estou esperando alguém fazer no meu lugar? Agora eu lembrei. Eu sabia que eu ia lembrar. Por isso que eu fiquei ali, ó, ganhando tempo para me lembrar. Quando ele se converteu, né, que ele disse assim para Jesus, eu brincava muito. Eu ficava dizendo, amor, agora que eu te ganhei, tu ganha bem muita gente. E aí eu vou ganhar contribuição do teu, né? Já fiquei, porque eu ficava constrangida, né? Não é que eu tinha problema de falar de Jesus, eu falava de Jesus, mas na hora de fazer o apelo, por incrível que pareça, viu? Na hora de fazer o apelo, é como se assim, na minha mente eu dizia que eu não sei fazer o apelo. Eu ficava constrangida em fazer o apelo. E aí eu comecei a orar, eu disse, Senhor, me ajuda, me ensina a fazer o apelo, Senhor. Eu quero fazer o apelo, eu quero ganhar pedra na minha coroa, Jesus. Eu quero chegar lá, ter uma coroa bem linda esperando por mim. Eu não sei se você quer, mas eu quero. Amém. Eu quero ter uma coroa cheia de pedras, Amém. aguardando por mim. E sabe, queridos, na medida que a gente vai se envolvendo ali com as coisas do Espírito, o Senhor vai nos dando habilidades. Hoje eu não tenho problema nenhum, sabe o que é nenhum? Nenhum de oferecer Jesus. Já levei vários nãos, mas eu não estou nem aí para a minha mente, que muitas vezes tenta bloquear por conta de um não. Já levei nãos no departamento infantil, já levei nãos aqui na igreja, já levei nãos lá fora. Não estou nem aí. Cada não, eu tento mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Amém. E eu vou te dizer, recebo mais sim, não parando, do que não se eu tivesse parado. Aleluia. Amém. Não tenha medo de oferecer Jesus para as pessoas. Amém. Não bloqueie sua mente. Tem coisas que a gente não precisa fazer muito esforço. A nossa mente ela já trava por si só.